Estamos chegando para mais uma edição do Manaí News. Que bênção é ter você aqui com a gente no Brasil, no exterior. Seja muito bem-vindo e eu peço permissão para poder entrar aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, pelas nossas multiplataformas, hein? Multiplataformas. E hoje nós vamos falar sobre as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Você vai acompanhar os eventos que marcaram a obra do Senhor em várias igrejas. Então, para isso, vem comigo, vem para cá. Quero falar com você que está aí acompanhando aqui a TV Manaí. E hoje nós vamos vamos falar sobre as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Já vamos diretamente para o Norte. Aqui a gente não para, né? É muito dinamismo e já vamos falar diretamente com a nossa irmã aí, a Deise Furtado. Deise! Paz do Senhor, meus amados irmãos, que alegria estarmos em mais essa edição do Manaí News, já noticiando tudo que o Senhor tem operado aqui na região Norte. Já vamos começar ali direto do Pará. O Pará que está sendo protagonista agora, né, da 14ª Missão Evangelística Transamazônica e também da Missão Amazônia. São momentos ali de evangelismo, de ação social, mas principalmente de assistências a comunidades necessitadas, principalmente de ouvir a palavra do Senhor. E agora você vai acompanhar uma matéria especial com os resultados alcançados e principalmente o que está acontecendo agora após esses eventos. Quer saber? Confira tudo agora na matéria especial. Meus irmãos, o trabalho da Transamazônica, que foi um trabalho extraordinário, um trabalho de ação social em Vitória do Xingu, e nós já estamos colhendo os frutos desse trabalho. E lá em Vitória do Xingu, no dia 20 de junho, nós já fizemos culto lá novamente. Agora, neste final de semana, os irmãos lá fazendo visita aos lares, ou seja, no pós-Transamazônica, nós podemos ver o resultado de uma igreja estabelecida em uma cidade, Vitória do Xingu. A 14ª Missão Transamazônica foi marcada pelo trabalho voluntário dos irmãos. E um dos trabalhos que marcou a minha vida foi o trabalho ali dos irmãos na cozinha, onde nós entramos ali para entrevistar os irmãos e algo nós tínhamos certeza, a alegria que estava no coração de cada um. E eles até comentaram que mesmo com as lutas, com as dificuldades que tiveram para estar ali, mas os corações estavam felizes por realizar a obra do Senhor. E ali nós vimos compartilharmos as experiências, as crianças querendo ouvir mais sobre Jesus e para a honra e glória do nome do Senhor, aquelas crianças que ouviram nas ruas, na ação social, estavam presentes no culto. Tivemos um grande número de crianças intermediárias presentes ali que entenderam que Jesus é o nosso Salvador, né? E nesse último final de semana estivemos lá em Vitória do Xingu e vimos que aquela semente plantada ali, falando de quem é Jesus como Salvador, os frutos, porque as crianças também estavam ali no culto. Então, nós nos alegramos em podermos proclamar, levar essa mensagem de salvação e apresentar Jesus, o nosso Salvador. Minha experiência com essa 14ª Missão Transamazônica foi na busca ao Senhor, na consagração, onde nos preparamos para trazer uma palavra de esperança para aqueles que iriam ser alcançados. Fizemos as evangelizações, entregamos convite, a ação social teve muitos visitantes. O Senhor operou grandemente. Em seguida, nas próximas semanas, continuamos fazendo visitas, entregas de convite, e assim o Senhor operou no culto que teve, onde Ele veio derramar do Espírito Santo e Ele falou grandiosamente às nossas vidas. E continuamos vindo semanalmente aqui entregar convite e falar do amor do Senhor. Aí quando eu estava contando a história de Jesus acalma a tempestade, e quando eu falei que o Senhor Jesus, quando nós estamos passando por algum problema, o Senhor Jesus, Ele cuida das nossas vidas, o jovem falou que Jesus não cuidava da gente, né? Que Jesus Ele não cuidava de ninguém. E aí eu perguntei a ele, você já tentou orar, pedir a Ele que Ele cuide de você? Porque o Senhor Ele cuida das nossas vidas. Depois que eu te contar a história, eu falei para ele, eu vou te ensinar a orar, porque quando você tiver com qualquer problema, você vai orar e o Senhor vai te guardar. O Senhor vai te livrar de toda e qualquer tempestade. E eles foram para a oração. Quando eles voltaram, né, eles voltaram e pediram para eu contar outra história. E aí eu contei a história para eles e conversei com eles sobre quem é Jesus para nós. Quando eu comecei a falar que quem é Jesus para nós, ele respondeu. Falei que Jesus é o Rei dos Reis, né? Jesus é aquele que cuida das nossas vidas, o nosso bom pastor. E ele falou, tia, lá dentro, quando eu estava orando, um homem bem alto falou para mim que Jesus é o nosso Salvador. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, que ali eu via muito o Senhor sobre as nossas vidas. E sobre o nome deles, porque ali eu vi que o Senhor deu a ele esperança. Porque ele era uma criança totalmente sem esperança, né? Que tudo que acontecia na vida dele, ele não via nosso Senhor. Mas a partir do momento em que oravam por ele, ele viu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor falou para ele que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o amigo fiel dele, o Salvador dele. E para mim isso marcou muito, né? Marcou também a professora que estava comigo lá.
porque nós vimos que o Senhor não tem operado em favor das nossas crianças, tem cuidado das nossas crianças, e para ele foi uma experiência maravilhosa, porque ele pôde ver ali o cuidado do Senhor sobre a vida dele. E em um dos atendimentos, o Senhor nos deu uma experiência maravilhosa com uma mãe. Eu estava acompanhando uma criança ali, e no meio do atendimento ali, o Senhor revelava que queria falar ao coração daquela mãe, e foi entregue ali uma revelação para ela de que o Senhor tinha usado da criança para levar ela até aquele lugar, porque o Senhor queria marcar a vida dela. Aquela senhora, ela se quebrantou, ela disse que queria aceitar o Senhor como seu Salvador, ela voltou no culto à noite. Após a missão encerrada, continuamos ali dando assistência para ela, para a criança, falando do Senhor. E tivemos agora, recentemente, um outro culto lá, já resultado da evangelização transamazônica. E ela esteve presente, está feliz, está alegre, está tendo experiências com o Senhor. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque muitos são os frutos, são as experiências alcançadas neste trabalho. Nós temos a alegria de receber a Lição Amazônia aqui na nossa região. E esse trabalho, ele continua com a assistência continuada das igrejas ribeirinhas. E tem sido uma grande experiência para todos da região Paranorte que podem participar dessa assistência, porque é de edificação para nós e também para as igrejas que ali nós vamos dar assistência. Agora nós vamos escutar o pastor Júnior, que irá contar-nos um pouco sobre o que é este trabalho. Bem, estamos aqui para falar um pouco da nossa assistência continuada às igrejas nas localidades ribeirinhas aqui da Amazônia Oriental. Montamos equipes de voluntários, de irmãos aqui da nossa igreja, da região, para poder dar essa assistência quinzenal. Os irmãos são comprometidos nessa assistência e já temos visto um crescimento espiritual na região. São famílias que estão sendo integradas, têm visto a seriedade do anúncio desse evangelho. Alguns já têm sido batizados, outros com entendimento da doutrina da palavra do Senhor, e cremos que isso traz edificação para as comunidades ribeirinhas locais, mas também para a nossa região e de uma forma especial também para o Brasil e para o mundo. Verdadeiramente, que bênção é este trabalho. Agora nós vamos escutar a experiência de alguns irmãos, as bênçãos que eles têm vivido na assistência continuada. E também a experiência de uma irmã que foi a 13ª Missão Amazônia, que é aqui da nossa região, e ela irá relatar uma bênção que ela viveu. Irmãos, nós temos tido diversas experiências nesse trabalho voluntário. Ao chegarmos em Melgaço, nós chegamos por volta das 9 horas e sempre vamos fazer uma assistência numa comunidade que as pessoas moram em palafitas, e ali nós andamos por cima das pontes, visitando os lares. Em determinado momento dessa assistência, numa dessas nossas idas lá, nós chegamos e as crianças estavam brincando lá. Quando elas nos viram de longe, elas saíram correndo e nos abraçaram assim, com um abraço tão gostoso, e falaram assim: nós estávamos esperando vocês, porque nós estávamos com saudade de participarmos das aulinhas. E ali nós abraçamos elas, né? Foi uma alegria imensa aquilo. E visitamos os lares e pela parte da tarde elas estavam já ali na aulinha para aprender os instrumentos e os louvores. Que maravilha, né, irmãos? Nós temos sentido um amor e uma dedicação desse povo ali, sedento em ouvir a palavra do Senhor e ouvir a revelação, aquilo que vem de Deus. Isso para nós foi uma grande alegria. E nós vamos contar uma experiência que nós vivenciamos na nossa última ida à igreja de Melgaço. Nós fizemos uma visita para uma família que frequenta a igreja de Melgaço. E nessa visita eles têm 4 filhos, e nessa visita apareceram mais 2 crianças que eram vizinhas ali da família, né? E essas crianças participaram da visita conosco, e ao final das visitas, essas crianças nos levaram em mais 4 casas, para que essas casas pudessem receber orações, né? E ali visitamos crianças que estavam enfermas, famílias, né? Tivemos experiências com famílias que estavam com necessidades, e elas receberam a visita, abriram a porta das casas para que estivéssemos ali cantando louvores. As crianças fizeram gestos, algumas crianças já estiveram conosco ali na missão, e foi uma bênção. Que presente tem sido esse trabalho para a nossa região. Tem edificado as nossas vidas, tem trabalhado, nós temos visto como as igrejas estão crescendo, como o Senhor tem trabalhado de uma forma especial com as igrejas do Polo Ribeirinho. Agora vamos ali para o Amapá, Amazonas e Roraima, onde os irmãos estão vivendo momentos de evangelização, mas também de aprendizado, de reuniões e de seminários. Você vai acompanhar tudo agora na matéria que os irmãos produziram. Acompanhe. Nós tivemos no interior do Acre, nas cidades mais afastadas, nós tivemos uma evangelização. A primeira foi em Nova Califórnia, onde assistimos ali uma família, onde o nome do Senhor foi glorificado, houve muitos dons e pessoas ali tiveram uma experiência grandiosa com o Senhor. Também em Extrema,
um local também mais afastado, nós assistimos ali uma visita onde o Senhor operou grandemente, manifestou ali a bênção, manifestou ali a salvação à vida de uma irmã. E também, no Barro Vermelho, teve um seminário, né, para criança intermediária e adolescente, onde o nome do Senhor foi glorificado e houve ali foi uma grande bênção. Neste final de semana, fomos convocados para uma evangelização na cidade de Mazagão. E durante o dia, os irmãos saíram pelas ruas e residências levando uma mensagem de esperança, fé e salvação através da palavra de Deus. E uma experiência que marcou esse momento foi que o Senhor mostrou que estava entregando ali para os evangelistas sementes e que era apenas para eles saírem e semearem, que o Senhor daria os frutos. E à noite encerramos com um culto de glorificação ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. A paz do Senhor Jesus. Falamos aqui diretamente da região norte amazônica. Neste final de semana nós tivemos a nossa reunião geral de jovens, aqui fruto do novo trabalho, da nova dinâmica com os jovens, e foi uma grande bênção para todos aqueles que estavam presentes, aqueles que assistiram a transmissão pelo Meet, pelo YouTube, foi uma grande bênção. Nesta semana, aqui na região de Roraima, ocorreu o seminário para principiantes, cujas aulas foram direcionadas para explicar assuntos relevantes para os irmãos. Foram ministradas aulas acerca da ação do Espírito Santo na igreja, sobre a obra que o Senhor tem feito em nosso meio e sobre a breve volta do Senhor Jesus. Além disso, ao longo do seminário, o Senhor concedeu dons espirituais para a edificação do seu povo. Foi uma bênção para todos os que participaram. Que maravilha, meus irmãos, tudo que o Senhor tem operado em nosso meio, mas principalmente a bênção de vermos o projeto do Senhor sendo realizado, a obra crescendo, vidas se achegando, mas principalmente estamos vivendo impactados, renovados com tudo que o Senhor tem operado em nosso meio. Você tem vivido essa experiência também? Conta aqui pra gente, principalmente queremos saber de onde você é. Conta pra gente, interage aqui conosco. Eu te espero para a próxima edição. Me abandona não e nos vemos. Até lá. E saindo da região norte, vamos diretamente para o Nordeste. O Nordeste, notícias com o nosso companheiro, o Arne Filho, sempre pronto aí com o microfone ligado. A câmera já está aberta aí para o Arne. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham em mais uma edição do programa Manaim News. Esta semana para nós da maior região do Brasil, a região Nordeste, foi muito especial porque tivemos seminários em nossos Manaíns, além de muitos outros eventos onde o Senhor operou de maneira maravilhosa. Vamos conferir isso agora, estado por estado. Fica comigo. Aqui no Piauí, irmãos se reuniram no Manaim da capital Teresina para participar do seminário destinado à classe de 5º período. Em comunhão, os membros receberam as aulas transmitidas via satélite. O seminário para nós foi uma grande bênção, onde aprendemos muito acerca desta obra que é guiada pelo Espírito Santo, onde o Senhor tem conduzido todas as coisas. Um seminário maravilhoso, onde aprendemos muito do Senhor e estamos saindo desse seminário amando mais ao Senhor e amando mais a obra do Espírito Santo. É sempre uma alegria estar aqui no Manaim. Foi um dia de bênção, um dia de festa. Estamos saindo daqui renovados, vivemos grandes experiências. O Senhor falou os nossos corações, nós saímos daqui cheios de alegria, aprendemos mais da doutrina do Senhor e isso é maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. Aleluia! Agora vamos saber o que foi destaque em outro estado do Nordeste. Aqui no Rio Grande do Norte, na capital natal, foi realizada uma grande evangelização com o tema Família, um projeto de Deus. O culto especial aconteceu no ginásio da Escola Municipal Nossa Senhora da Apresentação, no bairro de mesmo nome. A iniciativa faz parte das ações evangelísticas do mês, em que a família é o foco das orações e dos esforços da igreja para anunciar a mensagem de salvação. Nas semanas que antecederam a evangelização, as igrejas do Polo Igapó dedicaram-se à oração, ao jejum e às vigílias, buscando ao Senhor pela salvação de vidas e preparando-se espiritualmente para esse momento. As igrejas se envolveram, colocaram o coração nesse propósito e Deus operou grandemente. Tivemos dons espirituais, falando com as famílias inteiras sendo alcançadas, renovadas, pessoas que estavam afastadas do Senhor estão voltando para o Senhor. O nome do Senhor foi glorificado, as orações das igrejas foram ouvidas e Deus operou grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Desde os momentos de busca
que antecederam o culto, houve grande manifestação dos dons espirituais. Durante a reunião, os presentes puderam sentir a presença do Senhor por meio dos louvores da palavra. Tivemos uma palavra voltada para o momento atual, onde a família tem buscado o Senhor e tem alcançado respostas da parte do Senhor Jesus. Os dons espirituais, falando aos nossos corações, a profecia do Senhor se cumprindo no nosso meio. Muitas famílias visitaram esse lugar essa noite e foram tocadas pelo Espírito Santo. Muitos se renderam aos caminhos do Senhor, aceitando Jesus como Salvador. Um momento de adoração ao nome do Senhor pela grande bênção que vivemos nesse culto especial nessa noite. O encontro contou ainda com a participação da Orquestra Júnior, projeto de musicalização das crianças da igreja que ofertaram ao Senhor louvores. A mensagem de salvação alcançou vidas e a igreja se alegrou com os frutos desse trabalho. E o que nos marcou profundamente foi a conta de visitantes que nós recebemos aqui. Diversas famílias, nós tivemos um caso em especial que um único irmão nosso convidou seus familiares, seus parentes. Nós temos aqui em torno de 20 pessoas da mesma família que estiveram nesse culto, receberam a palavra da parte do Senhor, saíram daqui marcados, visitados pelo Espírito Santo, e para nós isso foi motivo de glorificação ao nome do Senhor. O dia foi encerrado em um ambiente de gratidão ao Senhor pela atuação do Espírito Santo, pelas vidas alcançadas e pela certeza de que a palavra anunciada continuará produzindo frutos. Agora vamos conferir o que aconteceu em outro estado do Nordeste. Estamos aqui no Manaim de Pernambuco e neste dia nós iniciamos com um batismo, onde alguns irmãos desceram as águas e foram alvo da bênção do Senhor. Também tivemos uma sala de principiantes, onde houve ali o derramar do Espírito Santo nas doutrinas, o aprendizado da palavra, onde o Senhor também tem nos abençoado. E ao longo do dia, enquanto havia a sala de principiantes, também tivemos o Crescendo no Manaim, onde as crianças intermediárias e adolescentes participaram de muitas atividades no campo espiritual, doutrinário, como também nas atividades de lazer, mas tudo voltado para o ensino da palavra. E nesse dia, o Senhor mais uma vez foi glorificado com a sua bênção sobre todas as classes. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Alagoas, onde gravamos este conteúdo, nós participamos do seminário para principiantes no Manaim, em Maceió. As aulas ministradas abordaram as doutrinas fundamentais da Palavra de Deus, como os dons espirituais, a Bíblia como palavra inspirada e revelada pelo Senhor, o clamor pelo sangue de Jesus e a Igreja como corpo de Cristo. Outro ensino muito marcante é o que aborda o batismo com o Espírito Santo, quando muitos foram selados com a promessa de vida eterna. Sem dúvidas, todos os participantes saíram deste santo lugar com a fé fortalecida para continuar a caminhada com o Senhor Jesus. Ainda na capital foi realizado um culto especial de glorificação ao Senhor pelo aniversário de consagração da ICM Manaim. O culto foi celebrado no templo principal, com a presença de toda a congregação e também de servos que contribuíram para o estabelecimento e o crescimento da igreja. E os irmãos não perderam a oportunidade de convidar novas vidas para ouvir a mensagem do Evangelho Eterno. Muitos tiveram aqui a primeira experiência com o Senhor Jesus. Deus operou grandiosamente em todo o período do louvor, bem como no período da mensagem. Houve identificação e Deus tem operado de forma maravilhosa, onde a igreja tem crescido em termos de membro, crescido na parte espiritual, e nós temos vivido esses momentos tão maravilhosos. Então hoje se completa 21 anos e por esse motivo nós estamos juntos aqui glorificando a Deus por esse momento tão precioso na vida da igreja e por aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Já em Penedo, na divisa com Sergipe, ocorreu uma evangelização realizada pelos irmãos do Polo Arapiraca. Durante o dia foram realizadas cantatas e entregues convites nas ruas da cidade. E o grupo também fez uma parada estratégica neste grande supermercado, onde há uma movimentação ainda maior de pessoas. Simultaneamente, também houve visitas aos lares dos membros da igreja. Já pela noite aconteceu o culto evangelístico na igreja da cidade. A mensagem revelada pelo Senhor foi sobre o convite de Jesus, quando ele disse: "Se alguém tem sede,
Venha a mim e beba. E mais uma mensagem também sobre os sinais proféticos acerca da volta do Senhor Jesus. Muitos receberam esse convite, atenderam esse chamado e tiveram essa experiência. Na assistência nós vimos isso, uma bênção, onde Deus falou, onde muitos se quebrantaram, onde ouviram a voz de Deus falar profundamente. A todos que participaram, receberam uma bênção. Vamos sair daqui glorificando mais ainda o nome do Senhor. Obrigado, irmãos da TV, da Rádio Manaim, por esse espaço onde temos testemunhado as grandes coisas que Deus tem feito em nossa vida. E se o Senhor permitir, pela fé, na semana que vem, cá estaremos de volta anunciando mais benefícios que Ele há de acrescentar às nossas vidas e às nossas igrejas. Até lá e a paz do Senhor Jesus. E finalizando, vamos até a Bahia e também Sergipe, alô Aracaju, onde o nosso correspondente Gabriel Pinheiro vai trazer muitas notícias, levando até você. Gabriel. A paz do Senhor, irmãos, estamos de volta com notícias sobre a obra do Espírito Santo nos estados da Bahia e de Sergipe, como vocês conferem a partir de agora. No Manaim de Guanambi, um mini seminário marcou a comemoração dos 33 anos da obra na cidade de Guanambi. A programação do seminário contou com aulas dos pastores Luiz Eugênio e Wallace Rossetti, do Conselho da ICM. Foi um momento marcante de aprendizado e crescimento espiritual, onde Deus operou na vida dos irmãos uma bênção de renovo. Na ICM Castelinho, área Bela Vista, uma ceia reuniu todos os irmãos que exercem funções na área Bela Vista em Teixeira de Freitas. Muitos participaram do pão e do cálice, e o Senhor operou uma grande bênção. Em Sergipe, o Manaim de Aracaju reuniu os irmãos da capital e do interior que participaram do seminário de 5º período e principiantes. Os irmãos vivenciaram experiências gloriosas na presença do Senhor. Foram muitas as lições aprendidas e o nome do Senhor foi glorificado. Na Bahia, o seminário foi acompanhado nos Manaíns do Estado. Destaque para a Feira de Santana, no Recôncavo Baiano, que transmitiu as aulas do 5º período, e de Eunápolis, que passou as aulas de principiantes. No Manaim de Feira de Santana, um culto de ceia foi realizado em glorificação ao Senhor por tudo que Ele tem feito na região. Os irmãos da ICM Mulungu do Morro glorificaram ao Senhor pelas bênçãos que tem recebido na sua igreja. Em Petrolina, os irmãos do Evangelho Sem Fronteiras da ICM Campo Formoso foram às ruas levando a palavra do Senhor, convidando para o culto de louvor ao seu nome. Em Itabela, uma reunião na ICM Itabela 1 contou com a presença de todos os varões da área Itabela. Uma tarde de muitas experiências com o Senhor, onde os servos foram renovados pelo Espírito Santo de Deus. Na ICM Ubirajara Brito, em Itabela, um culto evangelístico voltado à família reuniu familiares de membros da igreja. Entre servos e visitantes, o Senhor operou muitas bênçãos e sinais da parte do Espírito Santo. Em Itamaraju, cultos especiais marcaram o encerramento do mês de oração pelos familiares. Na ICM Santo Antônio do Monte, um culto de evangelização das famílias foi um momento de bênçãos em que o Senhor falou aos seus servos. Na Igreja Central, área Itamaraju Centro, o culto de domingo foi uma celebração especial voltada para as famílias, um momento de congraçamento em que o Senhor abençoou os seus servos. No Manaim de Eunápolis foi realizado um culto especial de batismo. Irmãos da área Eunápolis 1 desceram as águas, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esta semana nós ficamos por aqui. Semana que vem, se o Senhor assim permitir, estaremos de volta com outras notícias da obra do Espírito Santo nos estados de Sergipe e Bahia. É com vocês, a paz do Senhor Jesus. Até lá! Glória a Deus! Continue com a gente, continue aqui assistindo a programação da nossa TV Manaim. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Manaim News. Hoje falamos sobre as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Você é de uma dessas regiões? Que Deus te abençoe, sinta-se abraçado aqui por todos nós. Agora,
você que está acompanhando a TV Manaim, você gostaria de participar de um culto em uma das nossas igrejas? Gostaria? Agora na tela aí, ó, aparecerá para você um QR Code para você consultar o endereço mais próximo de uma igreja Maranata, pertinho aí da sua casa, hein? Que bênção, participe do culto conosco. Agora, você que está passando por um problema, um momento difícil, um momento de angústia da sua alma, você gostaria de receber uma oração? Gostaria de receber? Ligue para o número 0800, já está na tela, hein? 0800 707 3076. O número está aparecendo aí para você, a ligação é de graça, a ligação é gratuita, plantão 24 horas de oração, tá? 24 horas com os pastores disponíveis para te atender. Ligue agora e receba aí a sua oração. E veja só, ninguém vai te cobrar nada, ninguém vai te pedir nada em troca, ninguém vai te vender nenhum tipo de produto, a ligação é gratuita, não fazemos isso, inclusive nem em nossos cultos. Pode ligar com o coração descansado e receba aí a sua oração. Amém? Bom, estamos encerrando mais uma edição do Manaim News. Grande abraço a você, Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.